programa de hoje vamos conversar com a psicóloga do trabalho, doutora Alda Caroline. Com ela, nós vamos tratar de alguns temas importantes, como a situação do trabalhador pós-pandemia, transição de carreira e também como pensar essa transição e ainda como conciliar a transição de carreira e projeto de vida. Seja bem-vinda, Alda Caroline, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigada, Robson. E hoje a gente vai utilizar um pouco do Espaço Cidadão para falar sobre saúde, saúde e trabalho, uma relação tão cara e tão preciosa no mundo atual hoje, né? Maravilha. Eu gostaria de começar falando a respeito da situação dos trabalhadores, de um modo geral, nesse período pós-pandemia. A gente saiu de um confinamento muito grande, as coisas estão voltando a funcionar, mas ainda tem muita gente que permanece em outras formas de trabalho, né? Isso mesmo. Se a gente pensar, a pandemia, ela só acelerou algumas coisas que já iam acontecer. Talvez a gente levasse uns 5, 8 anos, né? Mas ela acelerou alguns processos que já aconteceriam. No campo da saúde mental, a gente está passando pela segunda maior crise de saúde mental do planeta, né? Após a pandemia. Se a gente relaciona isso ao trabalho, essa crise ela é uma crise mais velada. É uma crise mais oculta. Eu digo muito que no mundo do trabalho a pandemia ela é oculta. Existe uma pandemia de adoecimento, tem um dado da Fundação Oswaldo Cruz que trabalho mata 6 vezes mais que dengue, né? Então, se trabalho mata 6 vezes mais que dengue, e esse dado tem relação direta ao que é notificado, imagina o que não é notificado, né? Então, com esse contexto de pós-pandemia, de adaptação ao processo, né, pós-pandêmico, quando as empresas formatam novos modelos de trabalho, o trabalhador se vê pensando se ele gostaria de estar nesse modelo de trabalho. Eu tenho um âmbito de trabalhadores que podem optar por escolher, tem outros que não podem optar por essas escolhas, mas a reflexão, ela começou a surgir com muito mais veemência pós-pandemia. Por quê? Porque o elemento finitude de vida ficou muito perto de mim e perto de você. Nós vimos muitas coisas fechar, não só vidas, mas o mundo fechou, né? Então, a gente teve que passar por fechamentos de ciclos aí. E aí, as pessoas começam a se questionar. São 13 horas da minha vida que eu quero passar neste trabalho, me deslocando, me desgastando. Como é que eu quero viver, né? Então, esse processo faz com que o trabalhador não seja mais o mesmo no retorno, e as empresas também perceberam que os novos formatos de trabalho dão para elas outros resultados. Então, eu manter meu trabalhador home office é interessante, porque ele me rende, eu não tenho alguns custos, mas tem alguns trabalhos que eu preciso voltar ao presencial, pela tipologia do negócio, né, pelo modelo de negócio ali posto. Então, a saúde mental, nesse período, ela está num processo de inconformidade, né? Ela não está conformada, ela tá se desenvolvendo, né? Então, a gente está nesse processo de períodos de adaptação, não é? Isso, e como a gente está numa crise econômica, algumas pessoas conseguem ter um poder de escolha mais forte do que outras. Nós tivemos vários processos, inclusive nos Estados Unidos, de demissão porque não queria mais estar naquele tipo de trabalho. No Brasil, a gente tem 2 grandes fenômenos. Você tem a demissão de pessoas que não querem mais estar naquele trabalho, que é a típica geração mais nova, né? E aí ela consegue fazer essa escolha. Você fala, as pessoas se demitindo, você diz. Isso, que é esse fenômeno da autodemissão, que é de uma geração específica, né? Tem um público, tem uma segmentação. E aí a gente tem um processo de demissão que não é a autodemissão, que ela tem um recorte de gênero, que é a mulher pós-licença maternidade. Então, esse fenômeno a gente está vendo acontecer muito no nosso espaço de trabalho hoje. As empresas ainda não... por mais que a gente tenha avançado em muitas questões tecnológicas, em processos de trabalho, ainda há um descompasso muito forte entre aquilo que é humano e aquilo que é instrumental, ferramental, né? A gente precisa ainda conversar. E é esse descompasso que gera muito desequilíbrio na nossa saúde emocional. E também quando a gente pensa nessas adaptações, nessas transformações, nessas mudanças, alguma parte delas que começaram a partir da pandemia, outras foram aceleradas com o contexto da pandemia, e agora a gente está nesse momento de adaptar-se novamente ou de se readaptar, e certamente isso faz com que a gente pense
em transição de carreira. E eu gostaria de entender o que é que a gente deve entender como transição de carreira. É mudança de emprego ou é diferente? Transitar de carreira pode ter várias conotações, sentidos e significados, né? Então, a transição de carreira pode sair da minha profissão, eu posso querer deixar de ser psicóloga e ser jornalista. É uma transição mais brusca, mas a transição de carreira, eu posso simplesmente querer encerrar minha carreira, me preparar para minha aposentadoria. Então, a transição de carreira pode te levar a uma preparação para a aposentadoria, e é muito importante a gente fazer isso com quem é orientador profissional. Eu posso transitar de carreira porque eu adoeci e aquela ocupação já não me faz tão bem, né? Que é, por exemplo, é um público que eu trabalho muito, às vezes porque eu preciso retornar ao meu trabalho, mas eu preciso desenvolver uma nova relação com o meu emprego, né? Então, a transição de carreira, você transita de um papel. Esse papel pode ser de uma profissão para outra, pode te levar a um outro caminho profissional, pode te levar ao mesmo caminho profissional, sobre a tua relação com o teu trabalho, que aí pode envolver o encerramento de um ciclo de emprego, ou uma ampliação, um crescimento dentro de um cargo. Então, eu tenho situações distintas para cada processo de carreira, né, de transição de carreira em si. E como é possível, né, ou recomendável se fazer para pensar essa transição de carreira? Existem alguns elementos, alguns tópicos que você deve pensar e refletir para começar a fazer esse planejamento? O primeiro tópico é você reconhecer a centralidade do trabalho na tua vida. Um terço das nossas vidas, eu brinco dizendo, a gente não passa dormindo, não. Né? 8 horas do nosso dia, a gente dificilmente passa mais dormindo, nós passamos trabalhando. Então, é você reconhecer o quão central é o trabalho na sua vida. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é você se questionar se você tem projeto de vida. Porque o trabalho precisa estar dentro do teu projeto de vida, né? Ali, e não o inverso, né? Tua vida tentando se encaixar ali no teu trabalho. Então, isso é um segundo aspecto. O terceiro aspecto é você se questionar se isso te produz sofrimento ao ponto de te impedir de se desenvolver. Quando isso está acontecendo, sofrimento e impedimento de desenvolvimento, você começa a ficar mais irritado, mais ansioso, sem dormir, né? E aí tem várias comorbidades relacionadas a isso. Você precisa procurar ajuda. Não precisa estar na comorbidade. Se já está te gerando sofrimento, né? Antes de ser uma doença, ele te gerou um sofrimento. Eu busco sempre dizer isso. Então, se quer trabalhar de forma preventiva, se já está te incomodando, se já é um sofrimento, se já faz parte das suas questões de insatisfação com a tua vida, esse elemento já precisa ser colocado como elemento de cuidado, né? Ser levado para um profissional que possa cuidar bem desse elemento contigo. Muito bem. E você falou sobre a questão da centralidade do trabalho na vida das pessoas, tratar o trabalho dentro de um projeto de vida, né? Tem algum outro fator que você destaca também que é importante refletir quando a gente pensa nessa mudança, nessa transição de carreira? Tem. O cenário econômico e social, de um modo geral, porque a transição, ela não pode ser feita simplesmente, hoje eu não quero mais ser psicóloga e quero ser empresária do ramo de café, vamos pensar assim, que eu quero montar, eu quero ser empreendedora, né, que esse é o grande discurso. Mas para eu ser empreendedora, eu preciso ter um capital. Então, nesse processo de transição, por que eu preciso ser acompanhada por um profissional? Porque geralmente você não pode agir pelo impulso, você tem que se planejar para poder fazer. E o profissional ele vai estar ali te ajudando a você nem ir pelo impulso, mas você também não ficar em conformidade com sua situação. Porque senão você passa 30 anos vivendo para sustentar o teu boleto, e nem sempre o teu boleto corresponde à tua felicidade, porque nesse caso o trabalho tem que ser mais do que um instrumento econômico. Ele precisa ser um instrumento de satisfação para a tua vida, né? Você precisa sentir, dizer orgulho. Eu sou Robson, eu tenho orgulho de ser jornalista, eu sou Aldo, eu tenho orgulho de ser psicóloga, professora. Isso te faz sentir, né, coisas importantes em termos de satisfação, de reconhecimento social, de status, de interação social e de construção de personalidade, né? Mas a gente não pode fazer isso sem uma reserva, não só financeira, mas também emocional. Sem dúvida. E quando você falou dessa questão do lado social, econômico, né, a conjuntura, né, política e tal, eu pensei exatamente nisso, porque
Às vezes a pessoa quer mudar e diz assim, eu vou botar um negócio, né? Hoje em dia não tem mais nem... Até essa frase é complicada, eu vou botar um negócio. Acho que quem bota alguma coisa é galinha, que bota o É ovo, verdade. né? Que põe o ovo. Mas, na verdade, né, você tem que ter informação, tem que ter conhecimento, tem que avaliar que tipo de negócio vai fazer, sua aptidão para aquilo, como é que está a situação do mercado. Não é simplesmente jogar tudo para cima e mergulho de cabeça numa coisa sem planejamento, né? Porque, de repente, você, Isso. ao invés de resolver um problema que fez com que você pensasse na mudança, você vai ter dois problemas, né? Aí vai estar com o desemprego e vai estar, ou com a falta de um trabalho, e vai estar exatamente com a digamos assim, aquele prejuízo, aquele problema de algo que foi começado, mas mal estruturado, né? Isso. E como a gente tem uma condição social de um país que nos deixa a desejar em termos mais básicos, esse processo de escolha de transição, ele não é igualitário para todos, né? Então, se a gente for pensar, algumas pessoas vão ter uma condição melhor de fazer isso, porque ela tem um suporte Mais melhor, não só facilidade. financeiro, ela tem mais facilidade, ela sabe como buscar o conhecimento, ela tem acesso. Então, se você pensar, o trabalhador comum brasileiro da massa, ele nem vai pensar em carreira, nem muito menos em transitar, ele vai pensar em manter o seu sustento. Por isso que eu digo que a maioria das pessoas, elas vão pensar em se manter. E aí, a centralidade do trabalho para aquela pessoa eu preciso pagar as minhas contas e ser digno, pronto. Então, é de dignidade e instrumentalidade econômica. Para outras pessoas, o trabalho não representa somente isso, né? E aí é quando a transição de carreira surge como um fenômeno, convoca a fazer isso. E aí, como é que a gente pode fazer para tentar alinhar o projeto de carreira com o projeto de vida? Acho que a primeira coisa eu digo muito, a gente precisa aprender a ser trabalhador na nossa sociedade. Nos ensinam a tudo, né? Mas não nos ensinam a ser trabalhador. Então, isso é Como é que a isso é gente muito faz? importante Como é que a gente para a faz gente para ser aprender a ser trabalhador. trabalhador? Ser trabalhador tem que começar lá do ensino fundamental, entender o que é. Você pega um menino com 16, 17 anos, ele não sabe nem que tem que tirar uma carteira de trabalho, ou se ele for abrir um meio para trabalhar como um pintor, por exemplo, ele não sabe que tem que fazer isso. Essas informações sobre cidadania precisam chegar mais para a gente. Um outro aspecto muito, muito importante, né, sobre essa questão que você coloca, é o que é o meu projeto de vida. Para eu entender, eu preciso ter autoconhecimento. Né? Então, quanto mais você se propõe a se conhecer, mais você entende qual é o teu perfil para o mundo do trabalho. Eu sou um perfil que busca a estabilidade? Sim, eu tenho que ter o dinheiro ali regrado todo mês, taranã, taranã. Então, você vai ter que ter um perfil de organização, seja ela pública ou privada. Não. Eu já tenho um perfil que eu consigo ter mais uma organização financeira, eu gosto de empreender. Eu sei perder, porque todo empreendedor tem que saber perder, mesmo que depois ele ganhe, ele vai perder em algum momento da vida dele, então ele tem que saber lidar bem com o risco. O que eu estou querendo dizer com isso? Quanto mais você se conhece em termos de no que eu sou bom, quais habilidades que eu tenho que é bom, o que eu preciso desenvolver, melhor eu consigo entender desse processo de transição de carreira, né? Então, é essa autopercepção das minhas habilidades. Por isso que a gente não fala mais em orientação por profissão, e sim por habilidades. Por habilidades, né? E quando você fala nesse ponto, né, que é importante, você pensando nessa transição de carreira, uns vão ter mais flexibilidade do que outros para fazer essa mudança, essa transição mais bem estruturada, mais bem elaborada. Só que quando de repente você se depara com a situação de demissão inesperada, né? O que é que você pode fazer, né? Eu sei que cada pessoa pode estar numa situação completamente diferente da outra, né? Uns sabendo o que quer, outros não sabendo o que é que quer, mas na hora de uma interrupção brusca, o que é que você pode fazer, né, para tentar se reposicionar mais alinhado com o seu projeto de vida? A primeira coisa é você compreender um pouco dos motivos da demissão, né? Do que levou a um processo demissional. Pode ser N motivos, uma reestruturação da organização, uma inadequação do teu perfil para o cargo. Por que é importante você entender sobre isso? Porque você pode estar insistindo em galgar aspectos da sua carreira, as quais você não está preparado ainda. E aí talvez você precise desenvolver algumas habilidades, né?
E geralmente são habilidades comportamentais. Nós somos admitidos por habilidades técnicas e geralmente nós somos demitidos por inabilidades comportamentais, né? Por então, exemplo, esse é o primeiro aspecto. quais seriam alguns exemplos de inabilidades comportamentais? Isso. O motivo de demissão, por exemplo, você começa a assumir cargos de gestão e de liderança sem ser trabalhado para tal perspectiva. As pessoas não são preparadas para ser líderes e muitas vezes, ao assumir um cargo de gestão, elas não têm maturidade emocional de vida, de experiência, de estrutura, de mindset, né, como se pode chamar, para assumir o cargo de líder. Não consegue, então, muitas vezes é demitido. Começa a ter reestruturação dos espaços de trabalho, acúmulo de atividades, e aí isso está inconsistente com o que você gostaria. Então, geralmente, a inconsistência dos teus valores pessoais e dos valores organizacionais pode ser um motivo também, né? E problemas de relacionamento interno, né, na empresa, entre os colegas, por exemplo, né? Também. Sim, pode, né? Você pode ter relações mais, ambientes de trabalho mais hostis, mais competitivos, né? Onde o foco da comparação não é tão importante para o modelo de negócio, isso acaba desgastando algumas pessoas. Tem pessoas que não concordam, que não querem estar em ambientes competitivos e têm mais dificuldade de lidar. Tem pessoas que acham que é um esporte, né? Que lidam, inclusive, com a carreira como se fosse um esporte, que não é, né? A carreira do esportista que é um esporte. Cada carreira tem que ter uma leitura. Então, isso pode ser um motivo, sim. E até que ponto a idade influencia ou não na carreira, ou no crescimento, na interrupção, no estacionamento dessa carreira? Então, o etarismo, que é o nome do fenômeno que a gente dá para a influência da idade, juntamente com outros pilares como a deficiência, a questão de raça e de gênero, faz toda a diferença, né? Então, se você tem 20 anos e é demitido com 20 anos, é diferente de você ter 50 anos e ser demitido, por mais que você tenha toda a sua experiência ali ancorada, mas você vai ter um pouco mais de dificuldade de se inserir. Mas tem uma questão também muito importante. Se você tem, quanto maior o teu cargo, quanto maior o teu salário, tua rede de network ela tem que ser maior pela tua inserção, para você conhecer mais empresas, pessoas, porque se a gente está passando por um período de crise econômica, as pessoas não vão contratar pelos mesmos salários, né? Mas quanto mais o teu cargo não exigir tantos níveis hierárquicos e tiver um salário mais mediano ou um salário mais baixo, você vai conseguir inserções mais rápido. Outro demora um pouco mais e precisa de uma rede de relacionamento um pouco maior. Mas o etarismo é, sim, um fator preditor de aumento ou não de inserção no mercado de trabalho. Muito bem. E que outros fatores você poderia destacar quando a gente pensa na questão de projeto de carreira e projeto de vida? Eu acho que para a gente pensar projeto de carreira, a sociedade colocou muito que o trabalho ele é o nosso elemento central e a gente deixa para viver quando se aposenta. Então, uma primeira coisa é você mudar a mentalidade. Você precisa viver, né? E a gente deixa nossos sonhos sempre para depois. Quando eu me aposentar, eu vou ter minha casa de campo, eu vou para a casa de praia, eu vou viajar, eu vou conhecer meus amigos. A pandemia veio para dizer assim, pode não haver tempo. Pode não haver tempo. Então, essa inversão valorativa que a gente fez, a gente precisa mudar na nossa geração, nas gerações vindouras, a gente precisa desenvolver uma nova relação com o trabalho. O trabalho é importante, o trabalho traz saúde, o trabalho traz dignidade, mas a forma como a gente explora o trabalho hoje, ela não é salutar. O nosso biorritmo enquanto humano não vai sustentar. Por isso que a gente está infartando mais, está tendo mais AVC. Ou seja, viva enquanto trabalha, né? Ou então trabalha enquanto vive, né? Tem que alinhar essas duas coisas. Não existe, não. Tem que trabalhar, alinhar, né? Você precisa viver. Isso, viver para trabalhar, né? Porque quando você trabalha ao ponto que você elimina espaços da tua vida, tem um escritor italiano que ele fala, né, o Domenico Damasio, que ele fala do futuro do trabalho através do ócio. Então, quando eu tenho ócio, quando eu tenho descanso, eu estou muito mais produtivo nos outros dias, nos outros horários. Então, por exemplo, por que a gente tem uma legislação trabalhista
que nos obriga a trabalhar 8 horas por dia por 40 a 44 horas semanais. Isso não implica produtividade. Na verdade, isso é muito mais escravidão do que produtividade. Né? Isso, porque isso não quer dizer que eu vá render. Então, muitas vezes, eu estou lá tomando meu café, passo horas conversando, o que não é ruim, mas isso não quer dizer que eu estou produzindo. Então, a gente tem que repensar nossos espaços de trabalho em termos de condição de trabalho, de carga horária de trabalho, de salários, né, e de níveis de reconhecimento e desenvolvimento profissional. De dias de trabalho também, né? Há algumas iniciativas aí pelo mundo afora, né, de tentar fazer, por exemplo, a semana de trabalho de segunda a quinta ou de terça a sexta, né? Qual é a sua visão sobre isso? Isso. Eu super concordo, acho que a gente precisa desconstruir essa relação com o trabalho, porque se o modelo que o trabalho foi instaurado hoje, a gente leva o trabalho para casa. Não necessariamente porque a gente está lá trabalhando, mas que a gente está no WhatsApp acompanhando tudo que está acontecendo. Aliás, leva o trabalho para qualquer lugar onde você esteja. E ele está aqui, ó, você vai embora, mas tem coisas do teu trabalho mentalmente contigo. E você tem que estar respondendo em alguns modelos de trabalho a todo momento. Então, o fato de você ter mais tempo para gerir a tua vida faz sentido agora. Por quê? Porque a gente tem uma ferramenta tecnológica que nos permite fazer isso a qualquer tempo e a qualquer horário, né? Fora isso, se a gente pensar, não só as questões de WhatsApp, né, de um modo geral, do modelo do teletrabalho, do que vem por aí, é a gente pensar que hoje as pessoas precisam de flexibilidade e liberdade territorial, porque isso aprisiona muitas pessoas. De repente, a tua companheira ou o teu companheiro muda de cidade e você não vai com ele. E se eu trabalhar apenas estar no computador ali, você não precisa estar presencialmente, por que a empresa não faz isso? E aí, esse mindset de pensar o modelo de contrato de trabalho precisa ser revisto, porque as pessoas elas precisam escolher pela vida e não, né, somente pelo trabalho. E isso não está acontecendo ainda. Caminhando para próximo de finalizar a nossa entrevista, eu queria lhe ouvir também sobre mais um pouco sobre essas questões de grande quantidade de pessoas que tanto no mundo inteiro têm pedido demissão, como também ou têm feito mais greves e paralisações, né? Você vê, inclusive nos Estados Unidos, né? O símbolo do capitalismo que nós observamos, né? Como trabalho full-time, e as pessoas estão fazendo greve ou estão se demitindo, e também um fenômeno que é a situação das pessoas que estão, por exemplo, trabalhando só o mínimo necessário, né? Tá trabalhando em marcha lenta para cumprir aquilo básico, né? E depois, tchau, um abraço, até logo, né? Ou já pensando na transição, enquanto ele está fazendo aquele mínimo do mínimo possível, né? Também já ganhando muito mínimo. Na verdade, isso também é um fenômeno geracional, né? As gerações que vão adentrar no mercado de trabalho a partir de então, elas não vão ter o mesmo comprometimento normativo que eu e você tem, e nem muito menos afetivo, porque existem 2 níveis de comprometimento, o afetivo e o normativo. E aí, o comprometimento em si, ele só funciona se tiver os 2, tem que ter o normativo e tem que ter o afetivo. Então, essa geração, ela já entra dizendo, eu vou fazer o mínimo, porque o que eu quero alcançar é outra coisa. E ela não sente culpa por estar fazendo isso, não, né? A nossa geração, ela já sente um pouco de culpa, porque nós herdamos um pouco da geração dos nossos pais, essa coisa da carreira, do cargo, de que tem que respeitar a história da organização, a oportunidade que nos foi dada. E eu não estou julgando isso como certo ou errado, não. Estou falando que é uma questão de culturalidade de cada geração. Né? É diferente. E aí, essas gerações diferentes vão formar um novo mercado de trabalho. E qual o futuro desse novo mercado de trabalho, que há de segurança no meio de tantas mudanças, né? Porque às vezes alguém pode dizer, você é doido, você vai largar o emprego certo e vai para o negócio, aí a pessoa está aqui, amanhã eu estou em outro lugar, daqui a 3 meses mudou de novo, aí a pessoa olha assim, mas você não para quieto num canto, você tem problema, você não está estável. Na verdade, né? O que a gente pode dizer sobre isso? Então, as novas gerações, elas vão buscar essas possibilidades de mudança. Elas vão querer ser presidente da empresa, eu brinco, em 6 meses, coisa que a geração da gente pode levar 10 anos para chegar. Então, eles não vão estar preocupados se aquele período de tempo foi pouco para o currículo, eles vão querer outras oportunidades. O mercado de trabalho ele vai ser cada vez mais ágil e rápido.
né? Alguns modelos de negócio vão agregar isso muito mais rapidamente, então você vai conseguir visualizar isso mais rapidamente, outros não, né? Eu diria que alguns processos de trabalho estão em falência, por isso que você vê esse fenômeno nos Estados Unidos de pessoas dizendo, eu não quero trabalhar com isso, né? Porque o modelo faliu, não sustenta mais. O próprio símbolo do capitalismo está dizendo isso para a gente, né? O modelo faliu, não sustenta mais. Olha só, o que a gente vai fazer diante disso? Então, você tem algumas coisas que já estão em falência, outras que já estão acontecendo e se desenvolvendo muito bem, e tem uma terceira via que a gente não sabe ainda como é que vai acontecer, mas é a via que diz assim, como é que a gente vai trabalhar produtividade, saúde e carreira? Que a gente está na segunda crise de saúde mental, vamos pensar assim. Fora que, em termos de saúde biológica, o trabalho mata muito e ela tem adoecendo muito, principalmente nas atividades que a gente chama de work stress. Então, ela tem produzido muitos infartos, AVCs, né? Quando você vai olhar o histórico de quando aquela pessoa se dedicou ao trabalho, do tipo de atividade, era um work stress mesmo, era um trabalho estressante, pesado, que esgotava aquela pessoa. Muito bem. Bom, quero agradecer a participação da nossa entrevistada de hoje, professora, psicóloga Alda Caroline, que atua bastante na área da psicologia do trabalho. Muito obrigado pela sua presença, seja sempre bem-vinda. E eu deixo um momento final para uma reflexão sua, junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham, e pode complementar com alguma informação que você considere importante e, porventura, a gente não tenha abordado na entrevista. Só finalizar agradecendo, dizer que trabalho, ele pode ser fonte de vida, mas ele não é a nossa vida. Muito bem, muito obrigado. Obrigada, Robson.